Agradeço ao Instituto Dom António Ferreira Gomes o convite na pessoa do Sr. Professor para estar aqui convosco e agradeço esta oportunidade. Saúdo a todos e a cada um de vós, de um modo especial os da minha diocese, que já conheci vários aqui, do Nordeste Transmontano, e saúdo de modo especial também um antigo professor, o Frei Bernardo Domingos, que foi meu professor de introdução à psicologia ainda nos tempos do ISTE. Já lá vão, porque eu estudei aqui 5 anos, de 85 a 89. Por isso tive ainda a oportunidade de conhecer pessoalmente o Dom António Ferreira Gomes e é-me grato estar aqui no meio de vós. Fui na altura escolhido também para ser o fâmulo dele quando foi o centenário do nascimento do Padre Américo, as celebrações que aconteceram no Palácio de Cristal. Participei também do funeral dele, tendo sido na altura designado pelo reitor do seminário, hoje Dom António Taipa, para ser um dos membros do protocolo para receber as autoridades, e recordo isso com muita presença daquilo que significa Dom António Ferreira Gomes. E é para mim também significativo estar aqui hoje por saber da relação que ele teve na altura com o bispo de então de Bragança Miranda, Dom Abílio Vaz das Neves. Aliás, ele foi para o exílio a partir de Bragança. E foi por essa razão também vim eu agora a descobrir pelo arquivo que o Salazar não concedeu um subsídio à construção da Catedral de Bragança. Prometeu, mas retirou quando soube da relação do Dom Abílio com o Dom António Ferreira Gomes. Isto é histórico, é real, e também, se calhar por isso e por tantas outras coisas, o Dom Abílio pediu a resignação muito antes de completar a idade e o Papa concedeu-lhe. Portanto, ele não chegou a ver o encerramento do Concílio Vaticano II como Bispo da Diocese. Participou na primeira sessão e depois desse bilhete lacónico do Ministro das Obras Públicas na altura, por mandato do Salazar, deve ter feito mover e retirou-se. E acho que a razão é só essa, porque não vemos outra razão objetiva, pelo menos não existe dos documentos. A Igreja no seu todo, a Igreja Católica, a Igreja Universal, nunca esteve tão bem como hoje, nunca teve tantos padres como hoje, nunca teve tantos religiosos como hoje, nunca teve tantas pessoas qualificadas como hoje, nunca teve tantos leigos conscientes do seu batismo como hoje, nunca teve tantos serviços, tantos ministérios como hoje. Mas não é aqui. Eu costumo dizer isso muitas vezes na minha diocese, mas não é aqui. E porquê? O certo é que, por exemplo, eu tive alunos da Coreia do Sul e também no próprio Colégio Português, vários padres da Coreia do Sul, para terem uma ideia da vitalidade da Igreja da Coreia do Sul, e certamente têm, mas eu experienciei, ainda não tive a oportunidade de lá ir, apesar de vários convites, na capital da Coreia do Sul, em Seul, que são apenas 10% os católicos, 10% da população. Aliás, eles têm um slogan agora, 10 mais 10 igual a 20, querem passar a 20% da população, e estão numa garra e num entusiasmo missionário muito forte. Ordenam-se em média 35 padres por ano. Para já não falar nas outras dioceses que ainda têm mais pujança, e os seminários estão repletos e são muito exigentes. A Igreja não é uma organização para fins religiosos ou humanitários, mas um corpo vivo, um corpo de Cristo na história, e continua a realizar a história da salvação, que não está terminada com o último livro da Bíblia, nem com a morte do último apóstolo. Continua presente e atuante hoje, aqui e agora. O passado pertenceu a outros, o presente pertence-nos a nós, toca-nos a nós dar um contributo nesta transmissão da fé e deixar uma Igreja ainda mais bela, mais autêntica, mais fiel ao Evangelho, voltando às fontes, como diz o Concílio Vaticano II. São Cipriano, o Bispo de Cartago, um dos autores que também durante alguns anos estudei nos seus escritos, dizia que para que alguém possa ter Deus como Pai, tenha antes a Igreja como Mãe. Com efeito, o sim a Deus implica o sim ao seu sacramento, a Igreja. Nós hoje, como ontem, temos muitas pessoas que dizem Deus aceito, Cristo aceito, a Igreja não, muito menos os padres. Ou se aceita o pacote inteiro, ou qualquer coisa não funciona.
E toca-nos a nós também ser essa presença sacramental, porque a Igreja somos nós, é a Assembleia reunida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toca-nos a nós testemunhar isso com simplicidade, com as limitações próprias que temos, mas com a felicidade que nos vem de nos sentirmos amados por Deus, de sermos filhos da Igreja, de sermos membros do corpo de Cristo que é a Igreja. A Igreja é uma realidade dinâmica. Eu pertenço à fé da Igreja. Não pertenço à minha fé, nem ao meu intelecto, nem posso transformar a fé numa ideologia, que às vezes a fronteira é tão ténue que a maior parte dos cristãos caem nesse imediatismo. O corpo está primeiro, existe antes de mim, não o crio eu. Por isso a fé da Igreja existe antes da minha fé. Eu é que adiro à fé da Igreja. Isso na liturgia da Eucaristia nós vemos todos os dias, quando rezamos depois do Pai Nosso, dizendo, não olheis, Senhor, aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz. É a fé da Igreja, trata-se a Igreja como uma pessoa. É um corpo vivo, do qual a cabeça é Cristo. A convicção pessoal ou a particular disciplina de vida não bastam para fazer de um homem cristão. A existência cristã pressupõe uma incorporação, uma participação na comunidade. No símbolo da fé, nós professamos, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. São estas 4 características essenciais da Igreja que me tornam verdadeiramente Igreja, que me tornam membro consciente, um membro efetivo e afetivo deste corpo que é a Igreja. À catolicidade pertence decisão e significa o contrário de falta de compromisso. A comunhão com o sucessor de Pedro confere-nos uma universalidade que abrange todos os povos e culturas. A Igreja é católica, eu costumo brincar muitas vezes, porque Deus é católico. Deus não faz acepção de pessoas. Aquilo que dizia, por exemplo, ainda neste domingo eu recordei um poema, a oração célebre de Sofia de Melbrenner, dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, sem vencedor e sem vencidos. É isso, é a paz para todos, é este Deus que nos abraça, não tem filhos de primeiro nem de segunda, e é aí que nós nos sentimos também verdadeiramente filhos e verdadeiramente criados à imagem e semelhança dele, e também irmãos uns dos outros. E se não houver esta capacidade de olhar o outro como um irmão, o outro como igual, nós dificilmente somos capazes de nos sentir Igreja. E esse salto qualitativo que ouvíamos no domingo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a marca que faz a diferença do cristianismo. E no fundo o cristianismo é Cristo. Uma expressão natural da fome de religião é andar em peregrinação. Vejam quantas pessoas é que se dispõem a caminhar, a peregrinar a Fátima, a Santiago de Compostela, a qualquer santuário. Hoje volta outra vez de moda este estilo de espiritualidade, e a peregrinação foi a primeira forma de retiro que existiu na Igreja. Por ano, mais de 6 milhões de pessoas vão a Lourdes. Mais de 4 milhões vêm a Fátima. No verão, todas as semanas, estão cerca de 6 mil jovens em TZ. Muitos milhares que não se contabilizam vão a Roma, vão à Terra Santa, vão a Santiago. Isto é uma expressão do dinamismo e da vitalidade hoje, da fé. No entanto, a Igreja coloca-se numa atitude de serviço. A Igreja não pode nunca impor a fé, mas solicitar a coragem pela verdade. O cristianismo é a boa notícia que Deus nos criou para a felicidade. A felicidade que Deus é Deus. É isto que a Igreja tem de continuar a propor e a anunciar. Podemos dizer que o cristianismo não era apenas uma boa nova, ou seja, uma comunicação de conteúdos até então ignorados. Em linguagem atual, dir-se-ia, a mensagem cristã não era só informativa, mas performativa. Significa isto que o Evangelho não é apenas uma comunicação de realidades que se podem saber, mas uma comunicação que gera factos e muda a vida.
A porta tenebrosa do tempo, do futuro, foi aberta de par em par. Quem tem esperança vive diversamente, foi-lhe dado uma vida nova. E ser cristão faz ou não faz a diferença? Qual é a diferença? O cristão deve ser testemunha, não de qualquer publicidade religiosa, mas do mistério vivo. A Igreja é muito mais aquilo que não se vê do que aquilo que se vê. E mesmo aquilo que se vê deveria ser reflexo daquilo que não se pode ver, do invisível. Mas, como é feita de homens e mulheres, por isso é também imperfeita. É santa e é pecadora ao mesmo tempo. O seu fundamento é o santo dos santos, mas tem-nos a nós como pedras vivas e que nem sempre refletimos. Logo a seguir à eleição deste Papa, alguém dizia: a Igreja vai mudar, isto vai mudar, e não sei o quê, e tem que ser o senhor, o que é que acha? Eu disse: eu acho que não muda nada. O Evangelho e a Igreja mantém-se tal e qual. Agora, o que se torna é mais visível. A partir dos gestos e das ações que este homem está a ter, e sobretudo tão surpreendentes, fazem com que nós possamos ver com mais limpidez, com maior beleza, com maior clarividência, o único Evangelho, porque não há outro. A única Igreja, porque não há outra. Que é a Igreja de Jesus Cristo, que se fundamenta no único Evangelho e no único mistério que é Cristo. Ele foi o maior contestatário possível. Porque é que o mataram? Ele derrubou tudo o que estava da sociedade de então, em nome dessa verdade. Ele foi o grande conquistador, no sentido do convite, que é a obrigação que há de nós hoje atualizarmos essas realidades. E eu vou acabar só para dizer, e por isso é que nós neste instituto e nesta idade, nós estamos em plena crise, não é da adolescência, mas é da senescência. Mas é uma crise da senescência que não é decrépita, não deve ser. Faz o valor a isto que acaba de dizer. O viver o momento atual, o não olhar para um passado para se desgraçar do passado, nem ter medo de um que vem entre nós, pode ser dentro de uns segundos ou amanhã. O que é que isso interessa? É ter este ato cultural de viver este momento que passa, esta alegria que passa nessas certezas. Isso é a crise, mas esta é a crise ao contrário. Portanto, nós temos aqui de criar a ideia que é uma vantagem fantástica estarmos a viver uma segunda adolescência, embora de sentido contrário. Mas ela em termos do perfil propriamente espiritual, é o mesmo. Ou seja, nós não estamos apegados aqui a querer viver agora como vivíamos quando tínhamos 40 anos ou 50 anos. Nós estamos noutra fase, em que tudo é diferente. É, de facto, a Deus nunca ninguém o viu. O próprio São João refere isso no seu Evangelho. Eu costumo às vezes provocar os adolescentes e alguns jovens e dizer-lhes: e algum de vós já se viu a si mesmo? Nunca nenhum de nós viu a sua própria cara. Os outros é que nos veem. Aí dizem: mas vamos ao espelho. Mas isso é de uma maneira indireta, mas não havemos... Exatamente, claro. Por isso, nunca ninguém viu também o seu próprio rosto. A Deus nunca ninguém viu, mas Ele manifestou-se em Jesus Cristo. E esta é para nós a leitura cristã, e que não temos outra, é da encarnação do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. E a partir dele, nós, por exemplo, nos textos da liturgia que lemos neste tempo pascal, parece quase uma obsessão da parte de Jesus falar do Pai, do Paráclito, do Espírito, porque ele remete sempre à fonte do amor. Diziam muitos filósofos, e Bruno Forte tem feito escola também sobre essa linha, que esta fonte do amor que se realiza no amado e que por sua vez impulsiona ao amor, a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é algo que nos ultrapassa, porque a maior alegria da Igreja e o seu testemunho é reconhecer que Deus é Deus, que não é, não é fabricado pela mente humana, que nos ultrapassa. E Ele mesmo
é a verdade. Aquela serra que chamam amarela porque estava cheio de tojo e quando floria ficava amarela. E aí caía o vermelho das folhas. E então eu estava lá em cima e encontrou um pastor. E disse ao pastor: então, o que andas a fazer? Diz: ando a viver. Andas a viver? Sim, isto é vida. Mas o que é ser pastor? Ora, é desfrutar a vida. É sim, desfrutar a vida. Porquê? Se não houvesse cabras, que seria de mim? É sim, mas porquê? Porque são elas que me fazem viver. E então, olha, e andar na serra é muito bom. Sai sim, olha, repara daqui. Daqui vê-se tudo até Braga. Aqui o Vale do Homem. O peixe, as trutas do homem são uma maravilha. E ninguém as fez. O vale, custa a ver, é uma maravilha. Ninguém as fez. E para acreditar, nem sequer preciso ter fé. Basta abrir os olhos. E diz o Miguel Torga: o que é fé? Então um doutor pergunta a um analfabeto o que é fé. Já gostava de saber a tua opinião. Então, eu dei-lhe a minha opinião. Olha, fé é ver com olhos que não temos. O Miguel Torga diz: a melhor aula de teologia é realmente esta, ver com olhos que não temos. Porquê? É que vemos com tudo e com todos. E o Miguel Torga disse: sim, senhor. Agora, eu posso dar um testemunho, é que a maior prova de fé é quando alguém acredita em quem nós não acreditamos. Quer dizer, quando lemos um texto e realmente toda aquela estrutura que o doutor dizia sempre: cuidado, isto é feito por semitas, não é feito por gregos. E nós, quer dizer, deturpamos imensas coisas, porque a partir do momento que fizemos uma aculturação aos gregos, que Santo Agostinho, por exemplo, um caso tipo disso, criamos muitos problemas, e ainda por cima, ainda quando a Vulgata em latim, ainda piorou as coisas, porque realmente, diz ela, ao passar de latim, portanto, ao passar de latim, do grego para o latim, perdeu-se muita coisa, e portanto, ou seja, eles insistem ainda nisso, não é? Os textos têm que ser lidos, mesmo que não se perceba a primeira vez, tem que se ler a segunda e a terceira. Eu queria levar o diálogo, se pudesse ser, parece que estamos um bocado em cima da hora, de como é que aqui em Portugal os católicos, a começar pela hierarquia e aqueles que de facto têm fé, devem hoje e agora organizarem-se para poderem transmitir mais e melhor aquilo que a Igreja tem para dar à sociedade que vivemos. É preciso que os cristãos, os católicos, possam ter uma voz muito forte na construção da sociedade portuguesa, para que ela seja mais justa, mais humana, mais fraterna e mais igualitária, já agora. Olhando à realidade dos jovens, eu sou pessoa de esperança, e naquilo que estamos a fazer, e neste ano e meio que já fizemos, em várias iniciativas, dá-nos razões para isso. Precisamos de formar no meio deles, evangelizar os jovens com os jovens. Nós implementamos agora um curso de formadores de animadores juvenis, e estamos com 53 que 2 vezes por mês vêm à formação. E o que mais me impressiona, e aquilo que está na raiz dos problemas, não é a generosidade dos jovens, que continua a ser mais que muita. O voluntariado em Portugal aumentou não sei quantos por cento, quase 200% neste ano, e tantas outras ações que eles estão despertos. Agora, o que me parece é que tem faltado adultos que testemunhem esses valores, porque estas coisas não se improvisam, nem caem do céu aos trambolhões. E os pais têm-se demitido, remetem para a escola não tem capacidade, depois ou remete para a paróquia, remete para os movimentos juvenis, remete não sei para quem, mas é preciso de facto fazer alguma coisa. Nós começamos com grupos de Lectio Divina
e estão cerca de 200 jovens nesses grupos. Tive um encontro diocesano da juventude só com grupos organizados e estiveram 500 jovens, passamos um dia inteiro em reflexão e os grupos estão a ser dinamizados. Já deveria estar feito esse trabalho, mas estamos a tentar recuperar tempo perdido. O certo é que eu tenho encontrado a maior abertura, e mesmo quando não se encontra, quando se encontra algum obstáculo, alguma defesa, não sei o quê, é de alguém que tem vontade de, mas que tem vergonha de assumir também porque não recebeu no tempo devido. Agora, para isso nós precisamos de pessoas generosas, de adultos generosos, de animadores para os poderem acompanhar, porque é isso que tem faltado. A verdade e a inteligência revelam-se sempre na simplicidade. E a simplicidade para nós não é um ponto de partida, é um ponto de chegada. Este é que é o grande desafio, porque recordo também o que há bocadinho citaram do António Couto. Ele no Sínodo disse uma coisa que parecia muito óbvia, mas que está aí a verdade toda. Os santos gastaram a sua vida, as suas energias, a sua inteligência a serem simples. E nós gastamos-nos a sermos complicados. E por isso é que não vamos lá, é só burocracias atrás de burocracias. E a simplicidade custa muito, custa muito. E enquanto nós não formos simples e os outros e deixarmos que os outros se interroguem a partir do nosso agir, não iremos lá. E enquanto não houver comunidades amadurecidas, comunidades, famílias, paróquias amadurecidas na fé, não se vai operar a nova evangelização tão apregoada. Ela depois vai se refletir nestes núcleos que são firmes na fé, que são alegres na esperança e que são generosos na caridade, porque é aqui que tudo assenta, o resto depois é conversa, não é? Mais ou menos floreado, mais ou menos, e que é importante, mas não é decisivo para a conversão, para a mudança de vida, para a transformação do coração e dos ambientes onde nós vivemos. E há que rasgar horizontes e que ter a coragem de o testemunhar, não é? Que de facto isto é o que mais nos interpela.